Louvado seja Deus, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Quero convidá-los para nesse momento abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 6, do verso 19 ao verso 20, vai ser a leitura de hoje. E quando nós nos achegamos a essa mesa, meus irmãos, quando nós contemplamos os elementos desse memorial que o Senhor Jesus deixou para nós, eu não me canso de trazer palavras que venham ao encontro do coração de cada um para clarear o entendimento sobre aquilo que Jesus fez por nós. Porque quando nós participamos desse memorial, quando nós participamos deste ato, nós estamos sendo participantes do sacrifício de Jesus na cruz. E ser participante é algo que nos faltam palavras para expressar, porque ser participante desta mesa, ser participante do sacrifício de Jesus, é tudo para nós. É tudo, é a certeza de que eu e você vamos estar na eternidade com o Senhor. Amém? Por isso, sempre que me pedem para estar ministrando nesse momento, trazer uma palavra ao coração de vocês, e eu louvo a Deus pelas confirmações que o Senhor traz, porque se você prestou atenção nos louvores, se você acompanhou o andamento da ministração, se você acompanhou os cânticos, você ouviu a voz de Deus nessa noite. Você ouviu Deus falar ao seu coração. E você vai entender, porque, como eu sempre costumo dizer, irmão, se fosse para dar um título à palavra, se for para dar em nomear a ministração dessa noite, o título seria Comprados por um Preço. Amém? Eu e você fomos comprados por um preço. Nós vivemos tempos em que muitas pessoas falam e devem, falar referente à graça de Jesus. Mas a graça teve um preço. A graça de Deus para conosco, ela teve um preço, e um preço muito importante. Preço caro, preço alto, um preço valiosíssimo foi pago. E nós vamos entender por quê. Vivemos tempos em que as pessoas acreditam que ser livre é fazer o que eu quero, quando eu quero e como eu bem entendo. Isso é liberdade. As pessoas acreditam, e muitos ainda usam textos isolados da palavra de Deus, dizendo assim: não, eu posso todas as coisas. A palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas. Paulo também escreve dizendo: tudo me é lícito. E por aí vai, inúmeros textos em que as pessoas dizem: vejam, eu sou livre. E pegam o texto em que fala, a própria palavra de Deus diz que eu e você somos livres. Sim, somos livres do pecado. Somos livres do pecado. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele traz para nós também o entendimento de que somos escravos de Deus. Somos livres do pecado, mas escravos de Deus. Entendam, irmãos, que a palavra do Senhor também fala, e Deus fala por meio do seu profeta, dizendo assim: assim como os céus se distanciam da terra, assim os meus pensamentos se distanciam dos vossos pensamentos. Por isso, toda vez que eu me achego à palavra de Deus, toda vez que eu venho para as Escrituras, é fundamental que eu peça, que eu clame, que eu implore ao Senhor pelo entendimento do Espírito Santo. Porque a Bíblia não tem várias interpretações. A Bíblia tem uma interpretação, e é a interpretação de Deus para as nossas vidas. É o Senhor
A palavra de Deus, segundo os teólogos, ela interpreta ela mesma. Por essa questão, não existe eu interpreto a Bíblia como eu quero, não tem isso. A Bíblia, ela foi escrita com a sua interpretação. Uma vez uma missionária, dando um testemunho glorioso, e ela, no meio do seu testemunho, ela disse que ela tinha uma dificuldade enorme de entender a palavra de Deus. Porque sempre, a vida inteira dela, ela aprendeu com homens religiosos, que diziam para ela buscar o entendimento além das Escrituras. E quando ela pede a clareza do Espírito Santo para ter a compreensão exata sobre as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo leva ela a uma compreensão, aonde ela escreve no seu livro dizendo assim: a Bíblia fala aquilo que ela quer dizer. Simples assim. Não existe nada miraculoso por trás das Escrituras. Jesus foi simples, usou ilustrações simples e sempre comparando ao reino dos céus. Sempre mostrando que há um benefício. O nosso foco, os nossos olhos não tem que estar nos sacrifícios e naquilo que vamos perder. A nossa atenção, os nossos olhos precisam estar sempre nas recompensas. E quando eu e você colocamos os olhos nas recompensas daquilo que nos é proposto, nós não temos dificuldades de nos achegarmos a Deus, de entendermos as Escrituras, de compreender aquilo que necessitamos abrir mão para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina. Cantamos hoje que Deus é a essência, que Deus é tudo para nós, que Ele tem o controle de todas as coisas. Cantamos que o Senhor pagou o preço para que nós hoje fôssemos um. E quando esse cântico foi cantado, foi a confirmação de Deus. Porque eu confesso, meus irmãos, toda vez que a gente prepara a mensagem, preocupados de que Deus fale ao coração do povo, a gente pede para o Senhor: Senhor, confirma, fala, mostra que o caminho e a verdade e a vontade do Senhor era essa, para falar ao coração daqueles que vão ouvir. Amém, meus irmãos? Vejam o que diz o texto sagrado. Verso de número 19 de 1 Coríntios, capítulo 6, fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Amém. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha que tremendo. Olha que deslumbre, meus irmãos, da simplicidade da palavra de Deus. É simples. O que Paulo quis dizer com aquela expressão que nós vemos no final do verso 19, quando ele diz assim: nosso corpo pertence a Deus. O que ele quis falar com isso? Dizendo que o nosso corpo pertence a Deus. Como eu falei antes, muitos falam que podem fazer tudo o que querem, podem andar como querem, podem usar a sua vida como querem. Se eu peco, o problema é meu, quem dá conta para Deus sou eu. E nessa compreensão de liberdade, usam, como num texto o apóstolo Paulo diz também, muitos usam da liberdade cristã para dar ocasião à carne. Quando eu atuo dessa forma, quando eu digo que as coisas têm que ser como eu quero, quando eu digo que as coisas são como eu bem entendo, meus irmãos, com todo o amor que eu tenho por cada um nessa noite, toda vez que eu faço isso, eu estou agindo sobre o domínio do pecado na minha vida. Eu não estou agindo de acordo com aquele que me comprou. Porque a vontade que precisa prevalecer, a vontade, porque se fomos comprados, passamos a ser escravos. E existe um manual de conduta para o homem que quer se denominar cristão. Não há espaço para as pessoas que caminham
segundo a sua própria vontade, o seu querer e o seu entendimento. Porque só há um trono sobre as nossas vidas. E quando nós cantamos que Deus está no trono, que Deus está no controle das nossas vidas, mas agimos segundo o nosso querer, os nossos princípios, as nossas vontades, nós não estamos colocando a pessoa que precisa estar no trono. Nós estamos no trono. Nós estamos na frente, nós estamos na tomada de decisão, nós estamos conduzindo a vida como queremos e bem entendemos. Deixando de lado as escrituras sagradas, porque se eu me preocupo em colocar Deus no trono da minha vida, eu preciso me preocupar em saber o que a palavra de Deus pede para que eu faça, como eu devo agir, como eu devo me portar, como eu devo caminhar, como eu devo olhar. Imagina, meus irmãos, as próprias escrituras dizem que se os meus olhos forem trevas, o meu corpo todo é treva. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela, porque vem do coração. E Paulo aqui, ele está trazendo para nós, com muito ardor, meus irmãos, Paulo mostra nesse capítulo que ele não está à parte do pecado, porque vivemos em tempos, e na verdade desde o tempo de Jesus, acredito que as pessoas usavam isso, e por isso está escrito na palavra de Deus, muitas coisas, que trazem o entendimento e a compreensão para mim e para você, mas vivemos tempos em que as pessoas se justificam, dizendo, pastor, a carne é fraca, por isso eu peco. Mas a palavra diz, fiel é Deus, e não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. E com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Em outro texto, Paulo diz que pecamos e transgredimos por causa daquilo que está dentro de nós. Não é o ambiente que nos faz pecar. Não são as circunstâncias que nos fazem transgredir. Não é porque a tentação foi muito grande, pastor, não dava para resistir. Ô irmão, está dizendo que Deus é mentiroso? Não, a palavra de Deus ela é fiel. E transgredimos por aquilo que milita dentro de nós, contra nós mesmos. Por isso Paulo diz, eu luto contra a minha própria alma, eu luto contra a natureza humana que existe dentro de mim. Vejam, meus irmãos, que Jesus, ele paga o preço, ele resgata. O apóstolo Paulo traz o entendimento para esse homem que nesse texto fala para mim e para você, fujam da iniquidade. Foge pela tua vida. O autor de Hebreus diz, lute contra o pecado até o sangue. Lute, porque a batalha, o viver como livres para o pecado, depende de mim e de você. A atitude, Cristo conquista a liberdade, o viver como livres depende de nós. Depende de como eu me porto, depende de como eu me achego às Escrituras, depende de como eu deixo o Senhor conduzir a minha vida. O quanto eu me submeto à vontade de Deus. O quanto eu realmente desejo ir para a eternidade, porque, meu irmão, quando você realmente quer alguma coisa, você faz de tudo para conquistá-la. Quando você quer perder peso, ficar em forma, ficar na estica, você vai, se dedica e fecha a boca e faz exercício e corre e você alcança a redução de peso que você precisa. Quando você quer o corpo escultural, você vai para a academia, vai lá e malha. E isso demanda o quê? Determinação. Você se determina a fazer aquilo. Agora, para viver como Cristo, não é diferente. Eu preciso lutar contra o pecado, para viver como Cristo pede que eu viva. Eu preciso andar como o Senhor pede para que eu ande. Eu preciso expressar o quanto eu quero, o quanto eu amo Jesus. Porque, meus irmãos, eu não me canso de falar, e eu sou repetitivo nesse texto, porque ele fala muito. Foi um texto que falou muito comigo, quando Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que
me ama, e o Pai o amará, e eu o amarei, e nós nos manifestaremos a Ele. Atitude de ter os mandamentos do Senhor e guardá-los. Guardá-los não é você comprar uma Bíblia e botar dentro da gaveta. Guardar os mandamentos é você viver os mandamentos. Quando você volta para o original do grego, você vai ver que esse guardar é observar, é o andar de acordo com o que manda os pergaminhos sagrados, com o que manda as orientações do Mestre Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço. E a palavra de Deus diz que Ele morre a nossa morte, com um propósito também, para que nós vivamos a sua vida. Meu irmão, não é simplesmente assim, Jesus conquistou por mim a liberdade, glória a Deus, eu sigo como eu quero, eu vivo como eu quero, porque Deus me permite viver isso. Não é isso que a Bíblia diz. Não sei onde aprenderam isso, mas a palavra de Deus, ela não nos traz esse entendimento. Ela diz sim que nós precisamos nascer de novo. Um homem muito religioso chega até Jesus e questiona o mestre sobre o que precisa para entrar no reino dos céus. E Jesus prontamente fala para ele: não te admira se eu te disser que importa-te nascer de novo. Você precisa ser nascido de novo, você precisa ser regenerado. Somente quem nasce de novo foge da impureza, porque o novo nascimento me impulsiona a querer expressar a nova natureza a qual eu pertenço. Porque quando nós nascemos de novo, não é para nascer praticando os mesmos pecados, não é para nascer praticando os mesmos maus que eu praticava antes de ter nascido de novo. Quando eu venho a nascer de novo, eu venho a nascer em uma família santa, perfeita. Nós passamos, todos quantos o receberam quem? Jesus. Todos quantos receberam Jesus, a Bíblia diz, foi dado-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Irmãos, o filho ele expressa as características do pai que o ensina. O filho, ele reflete o pai. Jesus falava isso todo o tempo. Quando os discípulos desperdiçavam oportunidades gloriosas, certamente eu faria o mesmo. Não critico nenhum discípulo do mestre, porque eu e você no lugar deles cometeríamos os mesmos erros. E quando eu vejo os discípulos com aquela grande oportunidade diante do mestre, e ele diz assim: peçam-me o que quiserem. Pode pedir. Pede, irmão, pensa você diante do mestre, e ele te dá essa oportunidade. Ele diz assim: me pede, vai. Pede para mim o que tu quiser. Eu fico pensando, eu fico me colocando no lugar daqueles homens e pensando o que eu pediria para o Senhor. E ele diz: peçam-me o que vocês quiserem, peçam, e eu concederei. E aí um abençoado no meio deles diz: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eu falei: oh, Senhor, desperdiçou a melhor oportunidade da vida em algo que Jesus já vinha mostrando há muito tempo. Quantas vezes eu e você desperdiçamos oportunidades em nossas vidas, como cristãos, por não entender o que está escrito e as promessas designadas para as nossas vidas, por não entender quem é Jesus, por não entender o que é participar desse sacrifício. Como o pastor Benildo falou muito bem, Paulo diz que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E o que é, pastor, o comer e beber indignamente? Eu não sei. É você comer e beber sem discernir o corpo e o sangue. É você comer sem entender que você é parte desse sacrifício. Porque quando nós somos participantes desses elementos, nós entendemos que esse preço foi pago. Nós entendemos e vemos
que o pecado precisa ser perseguido. Olhe, meus irmãos, no verso de número 18, que o apóstolo Paulo fala, ele diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Não há uma liberdade, eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo. Porque fui comprado. Paulo diz: o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então Paulo, ele começa a trazer para nós, meus irmãos, vejam que ele começa a descrever para mim e para você essa perseguição ao pecado, mostrando que, meus irmãos, quando nós somos censurados, não há vergonha em ser censurado. A vergonha, Paulo mostra, está em cometer o ato do pecado. Porque muitas vezes a censura nos expõe diante dos homens, e nós ficamos atribulados, entristecidos, porque queremos passar a imagem de perfeição. Quando o próprio apóstolo Paulo diz: nas minhas fraquezas é que o poder de Deus se aperfeiçoa. A nossa falsa compreensão de Deus nos leva a errar diante dessas questões. A vergonha, sim, ela se mostra quando eu e você cometemos o pecado. E a vergonha não é para os homens, a vergonha é para diante daquele que pagou o preço para nos deixar livres, fora da escravidão do pecado. E Paulo, ele começa, meus irmãos, trazendo essa compreensão do pecado, e depois ele nos leva, ele nos arrasta para a luz, quando ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Em outro momento, também aos Coríntios, Paulo diz: vocês são templo de habitação do Espírito Santo. Pedro fala para nós dizendo: vocês são pedras vivas, porque o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que criou céus e terra, o Deus da criação, aquele que preenche todos os espaços, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus que faz e move o sobrenatural, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Então, meus irmãos, ele não habita dentro desse prédio. Não. Ele habita dentro de mim e de você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E ele mata o pecado. Ele mata. Paulo descrevendo isso, vejam, meus irmãos, ele traz a compreensão dessa liberdade, ele nos leva à presença da luz e ele mata o pecado aos pés da cruz. Ele mata. Ele diz ali: fostes comprados por um preço. E esse preço, meus irmãos, foi o sangue de Jesus, foi o sacrifício de Jesus derramado na cruz do Calvário. Porque, entendam, meus irmãos, que no passado havia sim um ritual em que o sangue de animais encobria o pecado dos homens, para que os homens pudessem se achegar ao trono. Amados, o maior anseio dos homens sempre foi estar na presença de Deus. O pastor Benildo falou aqui de terça-feira, realmente é incompreensível que seja o culto mais vazio da semana, se nós tivéssemos a compreensão exata e verdadeira em relação ao que é ser o cristianismo, e se nós realmente tivéssemos a compreensão do que é ser cristão, o que é ser pertencente à família de Deus, e se nós tivéssemos o entendimento de para onde estávamos indo por conta do pecado, nós estávamos indo direto para o inferno, estávamos indo a passos largos para a perdição, até que Cristo vem e paga o preço, paga esse alto preço, para que fosse resgatado o acesso à presença
do altar de Deus. Os homens cobiçavam poder chegar diante do altar do Senhor, chegar diante da presença de Deus. Era aguardado pelos judeus o momento em que o sacrifício do animal seria feito, o sangue encobriria os seus pecados, e eles poderiam chegar diante da presença do seu Deus. E hoje, por algum motivo, o autor de Hebreus diz que esse acesso foi aberto, não há empecilho, é gratuito, não tem mais sacrifício, não tem mais nada que te impeça de entrar. E o autor de Hebreus, ele nos estimula, ele nos incentiva, ele diz: entrai diligentemente diante do trono da glória. Entrai, o que é entrar diligentemente? É constantemente, é entrar em todas as oportunidades, é estar diante do trono de Deus em todas as oportunidades que você tiver, é você ter o desejo de querer estar na presença do teu Deus. É incompreensível que isso não venha fluindo de nós. E é sobre esse ponto que nós vamos refletir nessa noite. É sobre esse preço. É sobre essa questão. É sobre matar o pecado aos pés da cruz que nós vamos refletir. Vejam, meus irmãos, que existe um fato. E eu fui gerente numa empresa multinacional, e os funcionários toda vez queriam sempre argumentar para não executar determinadas tarefas e funções. Sempre tem, toda empresa tem, algumas coisas que a gente não gosta de fazer, mas estão intrínsecas ao contrato, você precisa fazer, você foi contratado para executar aquilo. E muitos vinham com inúmeros argumentos para não fazer aquilo. E aí eu dizia para eles o seguinte: contra fatos não existe argumento. Você pode falar o que você quiser, mas se é um fato, não tem argumento que você venha a falar que derrube aquele fato. E o fato aqui é que nós fomos comprados por um preço. Esse fato, meus irmãos, ele é tão importante. Está aqui, foi registrado e deixado um memorial para lembrá-lo desse fato, que você foi comprado por esse preço. E quando isso vem das Escrituras Sagradas, nos mostra, nos dá a base bíblica e a segurança de que esse fato me conduz à minha redenção. Então é um fato, é o fato que expressa a minha redenção em Jesus. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é um fato. Não existe o que você queira argumentar, não existe o que as pessoas queiram dizer para você. O fato é que você foi comprado por um preço alto. Isso é um fato. Fomos comprados. E, meus irmãos, quando nós olhamos para esse fato e temos o entendimento de que ele nos leva à redenção, isso nos maravilha. Só isso deveria nos maravilhar. Deveria nos alegrar, deveria nos estimular, deveria nos impulsionar, deveria fazer extravasar a alegria da certeza de que nós não vamos mais para o inferno. Se é um fato, de fato é. Isso traria e encheria, transbordaria os nossos corações de alegria, nos levariam a glorificar a Deus, a exaltar, a entoar salmos e cânticos espirituais, nos levaria a nos alegrar. Por quê? Porque eu não temeria mais quando alguém fala: Jesus está voltando. Antes, eu me alegraria e clamaria: Maranata, vem, Senhor, vem. Mas, para tristeza, meus irmãos, muitos ensinamentos errados levam as pessoas a temerem a volta de Jesus. É incrível e chega a ser triste quando nós olhamos e vemos cristãos aterrorizados, atribulados, perturbados muitas vezes, angustiados e aflitos, em saber que a volta do Senhor está próxima.
E o mais triste em tudo isso é quando nós questionamos, a pessoa diz: pastor, eu não estou preparado. Como assim? Como assim? São ensinamentos e compreensões erradas, porque é fato. Fomos comprados por um alto preço. E isso nos traz a certeza da redenção. Isso nos traz a alegria da salvação iminente. A alegria de que quando apontar nos céus, nós vamos ver o Senhor e receberemos um corpo transformado semelhante ao dele. Oh, glória a Deus! Nos alegra, nos leva a esse fato, meus irmãos, a permanecer para sempre. A certeza de que permaneceremos para sempre, de que viveremos eternamente. A certeza de ser o maior de todos os fatos e nada novo que aconteça pode tirar esse fato da existência. Ele está registrado, nós fazemos um memorial e vivemos sobre essa verdade nas nossas vidas, amém? Portanto, meus irmãos, esse fato, ele deve operar poderosamente nas nossas vidas, não pode simplesmente não fazer nada. Se é um fato, se nos leva a essa condição de esperança, de certeza, de glória, ele não pode passar desapercebido, não pode ser algo em vão, precisa nos impactar, precisa mudar, precisa transformar, precisa trazer uma nova natureza, uma nova essência, ele precisa fluir em nós. Ele é um fato que está na palavra de Deus e impacta os nossos corações, e esse fato, ele tem uma consequência maravilhosa, ele tem uma consequência que vai impactar a minha e a sua vida. Qual que é a consequência do fato de termos sido comprados por um preço alto? Qual que é essa consequência? Não sois de vós mesmos. Essa é a consequência. Não pertencemos mais a nós. Pertencemos a quem? Ao Deus Todo-Poderoso. Pertencemos à família de Deus, fomos comprados para sermos participantes do reino dos céus. Ah, que consequência maravilhosa. Parece até algo lógico, né? Se fomos comprados, não somos de nós mesmos. Parece até óbvio, mas vejam como passa desapercebido e como no nosso viver e no dia a dia não representamos isso. Não demonstramos que somos pertencentes a alguém, mas queremos mostrar ao mundo que somos livres, podemos fazer tudo, vivemos da nossa vontade como queremos e bem entendemos. E eu já falei, esse tipo de mentalidade somente nos mostra que somos escravos dos nossos próprios pecados. Essa consequência, meus irmãos, ela envolve alguns privilégios. Primeiro, não somos nossos próprios provedores. Se você não pertence a você mesmo, você não é o seu provedor. O bom pastor é quem conduz as ovelhas. Quem é o bom pastor? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o bom pastor. E ele conduz as suas ovelhas. Ele provê o sustento para as suas ovelhas. E o outro privilégio é justamente o da condução. Então, o pastor, o bom pastor, ele conduz o rebanho. Ele guia o rebanho. Davi entendeu isso e escreveu aquele salmo maravilhoso, que muitos recitam ele de cor, mas não conseguem entender que na sua vida se aplica essa verdade, de que você não pertence mais a você mesmo, você é uma ovelha do pastorio de Jesus. O mestre, o bom mestre, é quem te provê o sustento, e ele é quem te conduz por caminhos eternos. Ele é quem vai nos conduzir. Que privilégio maravilhoso. Quando nós olhamos, meus irmãos, nós também vamos ver que isso também envolve responsabilidades. Envolve responsabilidades, minha e sua.
Porque se não somos de nós mesmos, nós não podemos prejudicar o nosso corpo e a alma. Isso é uma responsabilidade minha e sua. Se você não pertence a você mesmo, o seu corpo e a sua alma pertencem a Deus. Como você tem ousadia de prejudicar aquilo que não pertence a você? Aquilo que pertence ao Senhor Todo-Poderoso. Aquilo que agora é pertencente a Deus. Como que eu posso dizer que eu sou de Deus, mas faço o que eu quero com o meu corpo e a minha alma? Então, na verdade, meus irmãos, eu não me submeto. Eu estou agindo como um servo mau e insensato. Se eu não sou de mim mesmo, se eu não pertenço a mim, eu não sou. Eu não posso desperdiçar a minha vida em ociosidade, diversões e especulações. Eu não posso desperdiçar a minha vida. E quando eu falo em desperdiçar a minha vida, irmãos, é quando eu desperdiço ela em detrimento a estar diante da palavra de Deus, diante de um momento de adoração, diante de um momento de oração. Eu desperdiço, eu jogo o meu tempo fora. E depois, com aquela cara, de quem foi lesado porque o dia não tem mais do que 24 horas. Reclamamos muitas vezes, não temos tempo. Irmãos, isso é uma das piores murmurações que o indivíduo pode falar. Temos tempo, o tempo é igual para todo mundo, são 24 horas para todos. A questão é como eu gerencio e administro o meu tempo. E se eu não sou de mim mesmo, eu preciso gerar o meu tempo, administrar o meu tempo para glorificar aquele que me comprou. Para servir aquele que me comprou, para honrar, adorar e glorificar aquele que me comprou. Se eu não sou de mim mesmo, eu também não posso subjugar o meu corpo aos meus caprichos. E nem seguir os meus próprios preconceitos, nem mesmo afeições depravadas, ou muito menos vontades caprichosas, ou até mesmo apetites desenfreados. Percebam, meus irmãos, que muitas pessoas ficam presas aos vícios por não entenderem essa verdade. Você foi liberto e você não pertence a você mesmo. Por que, pois, você está estragando aquilo que não te pertence? Por que você não está cuidando daquilo que você prestará conta diante da eternidade? Pedro fala algo muito sério, irmão, muito sério, que os cristãos, por falta de compreensão, não discernem as palavras do apóstolo. Quando ele diz assim, se o julgamento final, se o dia em que Jesus voltar, se no momento em que o Senhor estiver voltando para o juízo final, o julgamento começa por nós, que somos a igreja, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Porque a palavra diz que o julgamento começa pela igreja. Então, meus amados, muitas explicações elas vêm aqui. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algo muito positivo. Nós vemos Paulo dizendo assim, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. O seu corpo é santuário do Espírito Santo. Pertencemos totalmente a Deus. Irmão, não é uma parte. Jesus deu a vida na cruz do Calvário não por uma parte de você. Ele deu a vida pelo todo. É todo o seu ser, toda a sua essência, os seus pensamentos, os seus sonhos. Tudo Deus deu a vida por toda a essência de você. Corpo, alma e espírito. Foi um resgate, porque estávamos indo a passos largos para o inferno, como eu falei. O sangue de animal já não era mais suficiente. Não existe perdão de pecado sem derramamento de sangue. Foi necessário ser pago um preço
para que houvesse esse impacto nas nossas vidas, e eu e você pudéssemos ter o privilégio hoje de ser morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Nós sempre somos de Deus. Uma vez que o preço foi pago, a Ele nós pertencemos para sempre. Foi comprado. Qual a conclusão prática de tudo isso? Que nós aprendemos? Paulo encerra dizendo assim: glorificai a Deus no seu próprio corpo. Glorifiquem a Deus. Se você foi comprado por um preço, se você é participante desse memorial, você foi comprado por um preço. Então, a conclusão prática de tudo isso é: glorifique a Deus no seu próprio corpo. Pastor, como é que eu glorifico a Deus no meu corpo? Pela pureza da sua vida, pela sua castidade, pela sua temperança, pela sua diligência, pelo seu contentamento. Eu glorifico a Deus contente com o que eu tenho, pelas minhas renúncias e pela paciência e etc. Tudo o que Jesus deixou como ensinamento para que eu e você andássemos por esses caminhos. Glorifiquem a Deus por meio de um corpo sofredor, tendo paciência até a morte. Primeira luta a gente desespera. Primeira luta a gente sai da bênção, quer desistir de andar nos caminhos do Senhor. Primeira adversidade que se levanta. Irmãos, sabe por que as provas vêm na nossa vida? Você faz ideia por que vem prova na nossa vida? Não é para mostrar para Deus, porque, irmão, olha que incompreensão de Deus tem o homem. Muitas vezes nós passamos achando que Deus quer ver algo. Deus sabe tudo em nossas vidas. Davi disse: pai, antes que eu abrisse a boca, o Senhor já sabia o que eu ia falar. Antes mesmo de eu abrir a boca. Se Deus sabe tudo, por que vem prova na minha vida então? Para Deus mostrar para mim aonde está meu coração. Porque é na hora da luta que eu corro para onde o meu coração está. E se eu não corro para a presença de Deus, então tem um problema sério aí. Não quero incomodar. Não, pastor, não é bem assim. Eu não quero incomodar Deus com coisinha pequena. Poxa, é tão simples. Isso aí eu resolvo. Para onde você corre na hora da tua luta, é onde o teu coração está. Num corpo trabalhador, eu glorifico a Deus, mediante a minha diligência. Pastor, como que eu posso glorificar a Deus num corpo trabalhador? Simples. Trabalha para o seu patrão, como se estivesse trabalhando para Deus. É o que a Bíblia nos orienta. Olha como a palavra de Deus tem conselho para tudo. Tem resposta para tudo na nossa vida. Eu não sou honrado no meu trabalho. Meu irmão, trabalha como se estivesse trabalhando para Deus. O patrão manda fazer alguma coisa, sai com 4 pedras na mão. Você está glorificando a Deus com isso? O patrão te pede para fazer alguma coisa, você vai murmurando, reclamando. No que você está glorificando? E depois quer evangelizar o padrão, dizendo: eu sou servo de Deus. Você precisa se salvar, você não vai para o inferno. Num corpo trabalhador, a gente glorifica a Deus. Num corpo adorador, eu glorifico a Deus, que se encurva em oração. Se nós respondemos que orávamos aqui só para ficar bonito para o pastor Beneildo, então aqui está a resposta. Num corpo adorador, eu glorifico o nome de Deus. Mas pastor, por que eu tenho que orar? De novo, para você. Na oração você precisa entender a Deus, e por isso você precisa orar. Você não ora porque Deus precisa que você ore. Deus é autossuficiente nele mesmo. Você ora porque você precisa orar. Você precisa entender os desígnios de Deus. Você precisa entender as revelações de Deus. Como assim, pastor? Jeremias, Deus fala ao profeta: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que desconhece.
você se conhecerá e conhecerá o Deus do sobrenatural. Você vai entender o que Paulo disse, que todo mundo, eu não entendo por que as pessoas abreviam os textos da palavra. Ele diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. É por meio de nós, é pela operação nas nossas vidas, mas Ele é poderoso e faz infinitamente mais. É Ele que faz, não sou eu, mas faz por meio de nós, é pelo poder que opera nas nossas vidas. Então eu preciso ter um corpo adorador para glorificar a Deus, porque senão eu não vou entender nada disso, eu não vou compreender. Num corpo bem governado, eu também glorifico a Deus mediante a renúncia de mim mesmo. Um corpo bem governado, meus irmãos, é um corpo conduzido pela orientação da palavra de Deus. Uma vez, meu filho veio falar comigo. Ele disse: pai, eu estou orando e não tenho resposta. Eu falei para ele: meu filho, se Deus está em silêncio, é porque Ele já te deu a resposta. É porque o que tu está pedindo já existe uma resposta para isso. Ele: como assim? Não entendi. Eu disse: vai para a Bíblia e vai ler o que fala as Escrituras sobre esse teu problema. Muitas vezes, meus irmãos, a gente quer esperar que a voz do além venha e diga: faz, não faz, agora faz. Deus deixou tudo escrito. Jesus fez os seus direcionados, inspirados pelo Espírito Santo. Homens de Deus ganharam um tempo glorioso escrevendo essas Escrituras, para que eu e você tivéssemos inúmeras respostas, sem precisar Deus estar falando toda hora. Está aqui. Irmão, a Bíblia fechada, ela é um livro. Aberta, ela é a boca de Deus falando com você. Creia nisso. Vá para as Escrituras. Não deixe a mentalidade deste século colocar preguiça no hábito de ler as Escrituras Sagradas, porque a fala, a voz, a palavra de Deus está nas Escrituras Sagradas. Por que eu creio tanto nisso, irmãos? Porque eu me converti assim. Eu me converti lendo a Bíblia. Eu ganhei um livro, um Novo Testamento de presente. Os gideões adoram quando eu dou meu testemunho, porque era um livrinho deles, era um Novo Testamento, com salmos e provérbios. E eu ganhei aquele livro, meus irmãos, e eu lendo aquele livro me confrontava, aquele livro me desafiava, aquele livro impactava a minha vida, ele ia moendo o meu coração, ele ia me gerando angústia, aflição, criando um vazio. Na verdade não criou, já existia um vazio dentro de mim, e eu comecei a contemplar aquele vazio desesperador. E aquele livrinho maravilhoso apontava para aquilo que preencheria o meu vazio, que traria alegria para a minha vida, transformaria o meu ser, me tiraria de uma vida de vício. Quem olha para mim agora nunca imagina, né? Que eu fui alcoólatra dos 13 aos 18 anos. E Cristo, por meio da sua palavra, me tirou desse lamaçal. E depois de ter ganhado esse livro, para a glória de Deus, meus irmãos, a minha esposa teve o privilégio de nunca me ver alcoolizado. Porque Cristo começou o processo de transformação na minha vida. Eu queria glorificar aquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E comecei a buscar numa vida de adoração, comecei a buscar pela sua palavra, comecei a buscar o governo dele sobre a minha vida. Eu disse: Senhor, eu quero que tu me governe. Porque quando Cristo nos governa, meus irmãos, inúmeras doenças, elas não nos afligem. Por que você diz isso, pastor? Porque está na palavra de Deus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. A gente ainda sofre de teimoso, porque a gente não quer colocar o governo da nossa vida nas mãos de Cristo.
vivemos ansiosos quando ele diz: não andeis ansiosos. Parece simples, mas não é, porque a cultura que nós vivemos é uma cultura mundana, corrupta e pecaminosa. Quando na verdade a palavra de Deus, ela quer nos trazer por um corpo de glorificação. Oh Deus! Um corpo de obediência glorifica o nome do Senhor, fazendo a vontade do Senhor com prazer, com alegria. Glorifiquem a Deus em seu espírito. De que forma? Pela santidade. A Bíblia diz: sejam santos, porque eu sou santo. Eu não posso viver em pecado, irmãos, quando eu estou participando de uma nova família, de uma natureza diferente do pecado. Ele está dizendo: sejam santos, busquem a santificação. E outra, o autor de Hebreus também diz isso: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Busque. Glorifique a Deus pela fé, pelo zelo, pelo amor, pela sua devoção, contentamento, fervor, humildade, esperança e tudo mais que está nos frutos do Espírito. Busque e você glorificará o nome de Deus pelo seu Espírito.